no final de semana. Pronto. Então, boa tarde novamente a todos e a todas. Depois essa aula vai para o YouTube também. Vamos lá. Deixa eu retomar só um pouquinho, lembrando que a prova, né, a prova diagnóstica, ela vai ter 4 assuntos. Ela vai ter variação linguística, né, variação linguística, vai ter regência, tanto verbal como nominal, e vai ter vanguardas europeias e pré-modernismo, ou seja, aliás, e coesão e coerência, então tem 5 assuntos, tá certo? Eu vou agilizar um pouquinho, que ainda tem coesão e coerência, aliás, só coesão, que eu não terminei com vocês também. Mas coesão é bem fácil, é mais de interpretação de texto mesmo, tá bom? Então, ontem eu falei sobre regência verbal, regência nominal e variação linguística, tá? Eu vou colocar o link da aula de ontem lá no Classroom mais tarde. E falei também sobre as vanguardas. Aí eu vou retomar só um pouquinho as vanguardas e passar para pré-modernismo. Então, nós teremos 2 assuntos de literatura, que são as vanguardas e o pré-modernismo. A gente viu que vanguarda, na verdade, vem do francês avant-garde, que quer dizer linha de frente. Foi uma liderança cultural, artística e política, ou seja, juntou-se o contexto social em que estavam as guerras, o desenvolvimento, a Revolução Industrial, né, os períodos entre as 2 guerras, primeira e segunda, e começou-se um movimento danado e de crítica também em relação a essa questão social, e refletiu-se na cultura, né, tanto artística, tanto artista plástica, né, desenho, pintura, escultura, quanto também na produção de texto. Então, nós tivemos alguns momentos, como o dadaísmo, futurismo, cubismo, expressionismo, surrealismo e o modernismo, que, no caso, vem bem depois, vem lá na metade, aliás, da segunda década do século XX, aqui no Brasil. Então, no surrealismo, o foco, é importante vocês prestarem atenção nisso, o surrealismo, o foco era justamente a questão da psique humana. Então, entender o ser humano como ele é psicologicamente. Então, Salvador Dalí, Juan Miró trouxeram muitas esculturas, pinturas, nesse sentido, da libertação, da distorção da realidade, porque lembra o sonho, né? Quando a gente sonha, nada parece fazer sentido. E, às vezes, parece ser algo ligado à realidade, mas é aquela fuga mesmo. A ideia de liberdade de pensamento, porque no sonho você pensa um zilhão de coisas misturadas, é possível voar, é possível bater em quem a gente não bateria fisicamente, é possível descarregar toda a raiva, todo o estresse. Então, coisas absurdas acontecem nos sonhos. E é justamente essa ideia que o surrealismo traz, essa questão do conhecimento profundo do ser humano. Antes do surrealismo, veio o expressionismo, bastante tempo antes. Porém, o expressionismo, ele trazia essa ideia de que é necessário representar este ser humano através das suas expressões. Mas essas expressões que eram valorizadas, que eram mais retratadas, eram expressões pessimistas, de sentimentos ruins, de angústia, de desespero, a estética do feio mesmo. Tá? Portinari, na pintura, e Kafka, na escrita, falaram muito sobre isso. O dadaísmo foi um movimento em relação, perto da Primeira Guerra Mundial, aliás, durante a Primeira Guerra Mundial, em que havia uma crítica, né? Dentro do dadaísmo tinha uma crítica. Por quê? Porque eles diziam o seguinte: estamos em guerra, e na guerra a arte não faz sentido, é inútil. Então, eles pegavam coisas assim, óbvias, e sem nenhum tipo de trabalho a mais, vamos colocar assim, transformavam em arte, ou diziam que era arte, assim, simplesmente por assinar. Porque eles era uma crítica mesmo. Era você dizer, o mundo está sem sentido, é reflexo do mundo. Então, para que eu vou querer, vou produzir arte se a gente está no meio de uma guerra? Isso não faz sentido, eu posso morrer amanhã, tudo está um caos, então não dá tempo de pensar em arte. Era uma crítica. Estou sendo rápida, porque ontem eu já falei sobre isso, tá, gente? Então, o cubismo
como o próprio nome lembra, o cubo, né, uma figura geométrica, então o foco são nas formas geométricas. Não tinham, recusava essa questão da organização, por exemplo, o desenho de uma pessoa, né, ao invés de colocar os traços, desculpa, eu tô bocejando desde manhã, mas não tô com sono, sei não, eu deve ser olhada. Ó, é, por exemplo, vai desenhar uma figura humana, então os traços naturais, né, o contorno do rosto, do corpo, era tudo formato geométrico, e às vezes não dá para perceber se a pessoa estava de frente, de lado, não dá para entender muito bem, por causa da quantidade imensa de formas geométricas que era utilizado e vários posicionamentos. O futurismo, né, que é a beleza e a fé nas máquinas, aí tudo que o futurismo trazia, tanto na produção escrita, quanto nas pinturas e tudo mais, era nesse sentido de exaltar a evolução. Então, as armas, os carros, as cidades, a urbanização, tudo muito bom, assim, é legal pensar no futuro. A ideia era essa. E depois veio o modernismo. E aí o modernismo, a gente começou a falar sobre modernismo, inclusive já estamos na primeira geração, mas não vai cair na prova, tá? O modernismo, em relação ao mundo inteiro, né, é uma quebra com aquela parte formal, conservadora, mas no Brasil foi muito mais forte, porque trouxe uma mudança, assim, total na literatura, na produção literária e escrita brasileira. Isso porque a gente tem sempre um pezinho lá na Europa, eu costumo dizer isso, a gente tinha sempre um pezinho na Europa quando se tratava de literatura, quando se tratava de produção literária. Então, o que acontece? Tudo que era feito no, na literatura, nas pinturas, nas artes como um todo, era feito com base na Europa, né, no desenvolvimento europeu. Então, os textos, o modelo como os textos eram apresentados, o formato dos poemas, eram muito ligados aos moldes europeus. Então, quando chega aqui o modernismo, há uma quebra, assim, muito brusca em relação a esse fazer artístico, tá? E aí a gente vai passando aqui um pouquinho mostrando a vocês, né, sobre essas figuras, essas ideias aqui, ó. Um poema concretista chamado de cubista também, ó, a imagem cubista, tá vendo? A gente não consegue decifrar e a gente percebe as formas geométricas, né? Um meio triangular, oval, enfim. Aqui um poema e uma imagem futurista. Aqui nós temos dadaísmo, né? Tanto na imagem quanto no poema, e aqui o surrealismo, essa questão da liberdade que o Juan Miró tanto falava, e o poema expressionista, assim como a imagem expressionista, e a gente percebe a negatividade, essa coisa mais fechada, mórbida, né? Na imagem, e no poema também, de Augusto dos Anjos, que ele vai trazer nebulosidade ameaçadora, agride os rios, carvões sombrios, e ele vai trazer sempre essa ideia muito pessimista. E aí, gente, nesse período em que ocorre também as vanguardas europeias ao redor do mundo, no Brasil, esse período aí de 1902, né, início do século XIX, início do século XX, né, mudança de cenário, o que acontece? A gente tem escritores agora que não se encaixam mais nos moldes europeus, que não se encaixam no romantismo, que não se encaixam no parnasianismo, que não se encaixam no simbolismo, no realismo, não se encaixa mais em nenhum padrão. O que acontece? Ao invés de ter a mesma coisa que sempre houve até esse momento, que é, por exemplo, um movimento literário contrariar o outro. Barroco aparece, aí vem o parnasianismo contrariando o barroco, o contrário do barroco. Aí vem o romantismo, depois chega o realismo, o naturalismo, contrariando o romantismo, e assim sucessivamente. Quando chega no começo do século XX, e aí tem a abolição da escravatura 20 anos antes, né, 1888, tem proclamação da República em 1989, tem o passo, com a proclamação da República, né,
o Brasil deixar de ser império para ser república. É, tem as mudanças de forma de governo, não só na questão econômica, mas quem assume os governos agora não é mais os monarcas, né? Os monarquistas, e sim agora a parte que ainda é ligada à monarquia, mas o pessoal que tem um poder aquisitivo, os donos de cafezais, os donos de engenho, essas pessoas é que vão assumir os poderes. Então, há uma mudança muito grande. O cenário pré-guerra, né, a quebra da Bolsa de Nova York, deixa eu ver se tem aqui, não tem, peraí. A quebra da Bolsa de Nova York, então muita coisa acontecendo aqui. Aí o que acontece? Esse pré-modernismo, ele é justamente, por que ele é pré, né? Ele é um movimento literário? Não. Então, se tiver lá na prova uma questão perguntando se o pré-modernismo foi um movimento literário, ou então, falando lá, sobre o pré-modernismo é correto afirmar. Aí tem lá, por exemplo, o pré-modernismo foi um movimento, assim, já elimina essa questão, né? Elimina essa alternativa. Por quê? O pré-modernismo não foi um movimento literário. O pré-modernismo foi um período de transição. Então, esse período aqui é o período em que termina o simbolismo, o parnasianismo, tá? E que começa, aliás, e que está antes do modernismo, que é a quebra total com esses moldes europeus. Aí, nesse limbo aqui, nesse período que ninguém sabe o que era, é onde surgem escritores totalmente diferentes uns dos outros e que não dá para enquadrar num grupo como era o romantismo, por exemplo. Aí a gente tem Euclides da Cunha com Os Sertões, Graça Aranha com Canaã, Lima Barreto com Triste Fim de Policarpo Quaresma, Augusto dos Anjos, né? Temos Monteiro Lobato com o Sítio Pica-Pau Amarelo e Urupês, que é onde junta um monte de produção dele. Então, o que acontece? Esse pré-modernismo foi um momento em que houve uma mudança total no cenário literário, mas ainda não se sabia o que estava por vir. Então, cada autor teve sua adaptação, cada autor foi escrevendo à sua maneira. Então, não é um movimento literário, e, nesse momento, os autores que compunham, que estavam ali naquele período pré-moderno, eles tinham estilos separadamente, eles tinham estilos diferentes. E aí, uma marca muito importante é que cada um puxava a informação para a produção, na verdade, textual, para o seu ambiente, para o seu dia a dia. Desculpa. Então, Euclides da Cunha com Os Sertões, ele falou da Guerra de Canudos, porque estava tendo muitas revoltas entre o final, né, do século XIX, início do século XX, ainda tinha algumas revoltas, né? E aí o que acontece? Ele traz dentro do livro informações preciosíssimas. É o famoso romance histórico. Ele traz informações importantíssimas, porque ele viveu junto com o pessoal lá. Por que ele traz ele traz essas informações que serviram de base para conhecimento histórico, inclusive, que vocês estudam história. Euclides da Cunha ajudou a compor isso aí. Graça Aranha também vai falar, né, da região dele, vai trazer as informações do que acontece naquele momento. Já Lima Barreto, ele talvez seja o grande marco do pré-modernismo, porque nessa figura aqui, tá vendo, central, diz assim, revelando os Brasis. Por quê? Os autores agora começaram a falar de coisas que antes não se falava, de lugares, de regiões que eles conheciam que antes não era tão retratado. E Lima Barreto, ele traz algo muito importante, que é o fato do questionamento em relação à europeização do Brasil. E no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele traz a história de Policarpo, né? Major Policarpo, eu acho, que passa o livro inteiro sendo chamado de doido, porque ele começa a pedir na Câmara dos Deputados onde ele tem para aprovar uma lei que o português não deixasse de ser o idioma oficial. E o nosso idioma oficial fosse o Tupi-Guarani, que era o mais falado pelos indígenas, visto que nós temos origem indígena. Todos nós, de um modo geral. O Brasil, né, nasceu
a partir dos indígenas. Então, ele dizia o seguinte: por que a gente tem que falar português se o nosso idioma original, materno, foi o Tupi-Guarani, entre outros dialetos, assim como a África, né? A África tem, em alguns países, tem o seu idioma oficial, mas eles falam os dialetos referentes às tribos. Então, tem vários dialetos, além da linguagem oficial. No nosso caso, deveria ter, mas foi dizimado tantos indígenas que ficava até difícil, né, perpetuar a fala, os idiomas. Mas, enfim, o que acontece? Ele fala sobre essa questão de plantar sua própria comida, porque a gente exportava muita coisa e importava muita coisa em relação a Portugal e os outros países nesse sentido, porque ele dizia o seguinte: nossa, nós temos uma terra em que se plantando tudo dá, ou seja, o que eu quiser plantar aqui, nós podemos colher. Nós temos um idioma belíssimo, nós temos turisticamente muita coisa linda, e é verdade, né? E é verdade. E a gente não valoriza. Então, esse patriotismo ligado à valorização do seu próprio país, né? Lima Barreto fala muito sobre essa questão. E aí, olha aqui os autores, né? Que é importante também vocês saberem. Nós temos, como eu falei, Lima Barreto, e aí ele escreveu romances, sátiras e tudo mais. O mais importante não, o mais conhecido é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Augusto dos Anjos, que na verdade Augusto dos Anjos ficou transitando entre o simbolismo, que foi um movimento literário poético anterior, e o pré-modernismo, porque ele não se encaixava de fato em local nenhum, né? Que escreveu, ele vivenciou a época do parnasianismo e do simbolismo, por isso que ele escreveu dessa forma. Mas ele não se encaixava naqueles grupos. Euclides da Cunha, que escreveu o clássico Os Sertões, como eu falei para vocês, né, que vai falar da Guerra de Canudos e tudo mais, como ocorreu todo aquele movimento. João do Rio, que na verdade era um pseudônimo para João Paulo Emílio Cristóvão, ele não é muito falado, na verdade, nas literaturas, porque ele na verdade, não tinha como função apenas a produção escrita, e algumas produções escritas que ele tem também não tem muito espaço, assim, no momento de estudar a literatura. E temos Monteiro Lobato, né, que é bastante conhecido dentro aí do processo literário, que era contista, ensaísta, tradutor, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo talvez não, né, é a obra mais conhecida dele. Então, falou em Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembra-se do autor Monteiro Lobato. Falou em Monteiro Lobato, lembra-se do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E tem também Urupês, que na verdade é uma junção de vários contos, de várias produções dele. E esses são os autores principais. Quais são os autores que costumam cair em provas, vestibulares e tudo mais? Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. João do Rio não cai tanto, tá? Então, esse material vai ficar disponível lá no Classroom, lá na quinta aula, quando eu tiver um momento com vocês pelo Classroom, eu vou lançar lá esse material para que vocês deem uma lida com calma, lembrando da aula. Deixa eu fazer uma breve leitura aqui, ó, sobre o pré-modernismo, aqui no centro. O período literário, conhecido como pré-modernismo, situa-se aproximadamente nas duas primeiras décadas do século XX, precedendo o movimento modernista de 22. Na verdade, o pré-modernismo, não corresponde a uma escola literária, mas sim a um confluir de escritores que, não correspondendo a nenhuma das estéticas dos fins do século XIX, tiveram uma produção de impacto, apresentando novas vertentes estilísticas ou temáticas em nossa literatura. Tá? Então, o pré-modernismo não é um movimento literário, ele é, na verdade, um movimento precedente, ele é um limbo, né? Um espaço em que ninguém se encaixou em muita coisa, então teve ali os autores produzindo independentemente, cada qual na sua vertente, e quando chega a Semana de Arte Moderna, de 22, aí
é que vai se acentuar essa liberdade de escrita. E agora, depois disso aí, vai começar a falar-se na questão da liberdade mesmo da produção e que tem que ser respeitada. Não precisamos ficar, dependendo. Oxe, minha gente, eu estou vendo aqui o Clécio agora, porque o professor Paulo Ricardo colocou a aula durante a minha aula, mas rapaz, acho que ele está confundindo com 2h30, né? Mas vai até 2h40, enfim. Tem aula lá de biologia para vocês já, vocês cheguem lá daqui a pouco. Então, o que acontece? Eu estava dizendo, meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Sim, quando chega a semana de 22, né, a Semana de Arte Moderna, aí sim, essa liberdade aumenta, essa capacidade de mudança na literatura vem com tudo. Porque, a partir daí, os escritores começam a reivindicar essa autenticidade brasileira na produção escrita, e não mais ficar dependendo de produção europeia para estar imitando. Beleza? Então, essa é a parte de literatura, a outra parte de literatura que vai entrar na prova, tá? Que é o pré-modernismo. Coloquei já esse slide, porque um outro assunto que é bem básico, bem simples, mas que a gente precisa só rever realmente um pouquinho, é coesão, que também estará lá na prova de vocês. O que é coesão, na verdade? Coesão textual é essa ligação, né? Uma liguinha que tem. Como quando a gente vai fazer o bolo, por exemplo, até usei esse exemplo quando a gente estava ministrando a aula, uma liga para que precise formar, né? Juntar, uniformizar todo o processo para que o bolo fique bom. Quando está fazendo, por exemplo, pizza ou salgadinho, tem que chegar um momento para que tem que ter todos os ingredientes para que ele fique com aquela liga boa para organizar. O pão também, né, para poder desenvolver o pão, a pizza, o salgadinho, não importa. No texto acontece algo parecido. Por quê? Quando você diz assim, ó, deixa eu trazer para o exemplo aqui. Ó, quando você diz assim, ó, doente não estava a aula a ele. Aí você, que danado é isso? Né? Não faz sentido nenhum. Então, eu preciso organizar isso aqui. Então, eu tenho duas orações. Ele estava doente, ponto. Ele não foi à aula, certo? Tem aqui uma organização lógica. Quando eu quero juntar essas duas frases na mesma oração, geralmente eu vou usar um conectivo. Vou usar alguma palavrinha gramatical, alguma classe gramatical, como, por exemplo, a conjunção, que é a mais presente dentro da coesão, para que essa oração faça sentido e eu transforme-a num período composto. Então, quando tinha lá em cima, ele estava doente, ponto. Não foi à aula. Quando eu quero juntar isso aqui, eu preciso entender qual a relação. Então, ele estava doente, por isso não foi à aula. Ou eu poderia dizer, ele não foi à aula porque estava doente. Então, aqui eu trago uma relação de consequência, né? E se eu fizesse a troca, ó, ele não foi à aula porque estava doente. Teria a relação de causa. O porquê seria de causa. Tá vendo? Então, quando eu entendo que a minha oração tem lá uma palavrinha, um elemento que vai ligar o meu texto, aí eu entendo o que é a coesão. Então, o que é, na verdade, coesão textual? Coesão textual é a forma ou a superfície de um texto. Ela é mantida através de procedimentos gramaticais, isto é, pela escolha do conectivo adequado na conexão dos diversos enunciados que compõem o texto. Então, porém, porque, no entanto, apesar de tudo isso, então, esses elementos, essas organizações, essas palavrinhas que são usadas, é que a gente chama de coesão textual e faz uma diferença enorme na produção do seu texto. Então, aqui alguns exemplos, né, de palavras que podem ser usadas na sua redação, por exemplo, né, no seu texto, na sua produção textual, e que você pode identificar na leitura do seu texto.
certo? Porque na prova, por exemplo, na prova diagnóstica, não terá lá para você produzir um texto, né? Terá para que você analise o texto e marque as alternativas. Logo, você precisa entender a organização dessas palavras, a função dessas palavras. Então, se eu tenho lá um enfim, dessa forma, em suma, afinal, eu tenho uma ideia de conclusão, de finalidade, né? Logo após, eu tenho a ideia de tempo. Então, você precisa ficar ligado nessa questão de causa, consequência, tempo, exemplo, semelhança, continuidade, tudo isso. Coesão é isso, na verdade. Olha aqui alguns conectivos, e aí quem quiser printar, fica à vontade, apesar de que eu vou colocar lá no Classroom logo mais. Tá vendo? Função da conexão, ó. Adição, oposição, e aqui tem um monte de palavrinhas, não são frases não, tá? São as palavras, os conectivos que podem ser usados. Quando eu digo e, eu estou fazendo uma adição, estou juntando duas orações, mas é bom prestar atenção no conectivo e, porque ele pode substituir algum outro conectivo. Então, tem que prestar atenção no contexto, na ideia que está sendo trazida naquele texto. Olha aqui um outro exemplo, tá vendo? O exemplo da Mônica e da Magali aqui, ó. A cegonha fez uma troca. Aí ela continuou. Por isso você não o viu no berço. Ela tinha ido fazer a troca. Então, esse por isso traz essa ideia de causa. Tá vendo? Ligando o texto anterior ao outro balãozinho. Olha aqui, ó. A sexualidade é um tabu. Por isso, tá vendo? A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de imigrantes de diversas origens. No entanto, ou seja, contrariando isso, apesar disso, né? Então, traz a ideia de contrariedade. Pode-se não concordar com opiniões contrárias, desde que, então eu tenho aqui uma concessão, né? Uma exceção para, desde que se respeite os diversos pontos de vista, tá certo? Então, coesão é basicamente isso. Por que eu coloquei coesão e coerência? Porque uma está ligada com a outra. Coerência é analogia lógica, é o entendimento lógico. Se eu não tenho coesão, se faltou ali alguma coisa, então vai faltar coerência naturalmente. Olha aqui, a diferença entre um e outro. A coesão opera em nível microtextual, ou seja, são os pedacinhos do texto, gramaticalmente, que vão montando. Enquanto que a coerência é o todo, tá? É o macro, é a compreensão do geral, a lógica dentro do texto. Na coesão, o texto é bem construído e coeso quando usamos elementos coesivos da gramática, de forma lógica. Já na coerência, um texto é coerente quando ele está organizado logicamente, as ideias têm sentido. E aqui as relações de sentido são manifestadas por conectivo, que são as conjunções ou elementos de coesão. Conjunção, preposição, pronome, deixa eu ver, alguns adjuntos, tá certo? E a coerência é o conjunto de ideias que apresenta lógica, nexo e conformidade. Então, coesão está na parte escrita do texto, é a parte visível, enquanto que coerência é a parte de entendimento do texto, né, de organização do geral do texto. Aí o exemplo que eu trouxe para vocês, né? Circuito fechado também é um outro exemplo. Teve aqui alguns exercícios, né, que a gente fez, ó, tá vendo? Junto na sala de aula, e aí eu não fiz a correção, mas dá para vocês irem fazendo algo. Cadê? Dá para vocês irem fazendo, respondendo, para ver qual a melhor alternativa, e depois, se quiserem, eu coloco a resposta lá. Ai, cadê? Pronto, meninas, bem em tempo, desculpem aí a pressa, mas é por causa do horário, realmente. São 14h39, bem em tempo, conseguimos concluir todas as revisões. Ontem tivemos, né, alguns assuntos, e hoje, pré-modernismo e coesão, tá certo? Então, vocês têm aula agora de biologia, eu também vou para outra turma, mas pelo Classroom, e volto com vocês pelo Classroom na quinta aula, tá bom? Para mandar esse material, o link das aulas e tirar alguma dúvida que ainda reste a respeito dos assuntos estudados. E, deixa eu ver mais o que. É isso, porque eu vou para a formação também. Então, é isso, meus amores. Cheiro, até mais tarde lá no Classroom, para quem tiver,
Se não, até amanhã, se Deus quiser. Cheiro.